Diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Agora eu vou pular para o versículo 49, que vai dizer: e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Até aqui. Eu pulei lá para o versículo 49, porque aqui Jesus ele estava rodeado de uma grande multidão, quando ele vai até a casa de Jairo, e ali dá uma parada na história de Jairo, e começa a contar a história da mulher do fluxo de sangue, que encontrou com Jesus, quando Jesus ele estava indo em direção à casa de Jairo. Por isso que o texto vai dar uma parada na história de Jairo, e começa a contar a história da mulher do fluxo de sangue. Quem já leu, entende o que eu estou falando aqui. Mas, bom, esta passagem vai falar acerca de Jairo. E quem era Jairo? A Bíblia fala que ele era príncipe da sinagoga. E de que sinagoga? Havia a sinagoga de vários grupos religiosos. Havia a sinagoga dos saduceus, havia a sinagoga dos fariseus, que não se davam muito bem com Jesus. E era justamente desta sinagoga que Jairo ele fazia parte. Ele era um fariseu. Os fariseus, eles não se davam bem com Jesus. Por quê? Porque eles achavam que a doutrina de Jesus desmentia a doutrina que eles seguiam, que era a doutrina da antiga aliança, que eles eram submissos à lei dada por Deus a Moisés. Então, eles seguiam a lei dada a Moisés. E eles achavam que os ensinamentos de Jesus eram uma afronta aos ensinamentos deixados por Moisés. Por isso os fariseus, eles não se davam bem com Jesus. E Jairo, ele era um fariseu. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque naquele tempo a fama de Jesus ela se espalhou em todo Israel. É tanto que você sempre vai ver a Bíblia dizendo que Jesus, onde ele estava, ele era cercado por uma grande multidão. Multidão de pessoas que ia a ele para tocar, para ser curado, e multidão de pessoas que ia para ouvir a palavra. E ali muitos acabavam se convertendo, tanto pela palavra que ele pregava, como pelos milagres que ele operava. E alguns fariseus também chegou a se converter. Mas no caso de Jairo, ele nunca quis saber de Jesus. Porque ele tinha tudo. Ele era príncipe da sinagoga, ele era rico, obviamente, ele era muito rico. Ele já tinha a religião dele. Para que ele ia deixar a religião dele? Para seguir o mestre que apareceu agora, sendo que Moisés até hoje é considerado em Israel para os judeus maior do que Jesus. Já que até hoje muitos judeus ainda continuam a negar Jesus como filho de Deus. Não o receberam. Foram poucos os que o receberam. Então ele não queria saber de Jesus, porque ele não precisava de Jesus. Quantas pessoas não estão assim, não querem saber de Jesus até o dia que elas irão precisar dele? E eis que esse dia chegou na vida de Jairo. Porque ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha esposa, ele tinha uma filha, ele já tinha a religião dele. Não havia nada que Jesus pudesse oferecer a Jairo. Não havia nada que ele olhasse em Jesus e ele quisesse, até o dia que a filha dele caiu muito doente. E obviamente que ele, sendo um homem muito rico, qualquer pai rico vai levar a sua filha nos melhores médicos, não vai? Vai comprar os melhores medicamentos para ela. Vai levar ela para fora do país, vai fazer o que for preciso. E Jairo, ele fez tudo isso. Mas a Bíblia fala que nada surtiu efeito. Porque a cada dia que passava, a menina ela ficava pior. Ela foi piorando e piorando. E Jairo não podia fazer nada. Até que ele
se lembrou de Jesus. Quantas pessoas não se lembram de Jesus no momento que estão precisando? Quando a ciência falha, quando a medicina falha, quando o remédio não dá jeito, quando o médico diz que não tem jeito, quantas pessoas não vão até Jesus? Por quê? Porque ele dá a solução. E Jairo, temendo que a sua filha morresse, e lembrando-se que Jesus curava, porque ele já tinha ouvido falar de todas as curas que Jesus operava. Eis que um dia ele toma uma decisão, e a decisão dele foi: ele deixou sua esposa em casa, ele deixou sua filha em casa, ele deixou os empregados tomando de conta da casa, e ele foi até Jesus. Ele poderia ter mandado os empregados ir, mas ele foi pessoalmente. Porque o que ele tinha para resolver com Jesus era muito importante. E aquilo que é importante, a gente não manda ninguém resolver, a gente vai. Quando ele toma essa decisão, Jairo, ele abre mão de tudo. Ele não se importa mais com o que os fariseus vão dizer ao ver ele com Jesus. Ele não se importa com a religião dele, com a sinagoga, com a soberba, com a arrogância. E olha que se havia um grupo arrogante, soberbo em Israel, que não se curvava diante de ninguém, eram os fariseus. Porém, o mais importante que Jairo tinha, o mais importante para ele não era a religião dele, não era o cargo dele na sinagoga. O mais importante para Jairo não era a riqueza dele. O mais importante para ele era a única filha que ele tinha. E ela estava à beira da morte. Então, aquilo que fosse necessário ele fazer para poder ajudar a sua filha e não ver ela morrer, ele faria. E ele sabia que a única solução naquele momento era ele ir até Jesus. E ele vai até Jesus. Imagine o que é encontrar um homem famoso que andava por várias partes em Israel, em Jerusalém, cercado por uma multidão. Era muito difícil chegar até Jesus, mas ele foi. E quando ele encontra Jesus, ele está cercado por uma grande multidão. E Jairo, um fariseu, ele rompe aquela multidão. E ele encontra Jesus no meio daquela multidão. Ele se curva diante de Jesus e ele implora a Jesus que entre em sua casa e que cure a sua filha. Ele faz isso, ele abre mão de tudo, ele se humilha, ele não quer saber que ele é rico, que ele é fariseu, ele não quer saber de nada. Ele queria saber, era que Jesus curava, e ele acreditava nisso, e ele tinha ido lá na certeza de que se Jesus entrasse na sua casa, a sua filha seria curada. E ele implora a Jesus para entrar na sua casa. Quando Jesus vê Jairo prostrado aos pés dele, Jesus já sabe que Jairo era um fariseu, que já tinha ouvido falar dele várias vezes, mas nunca quis saber dele. Jesus já sabia o que ele queria, já sabia que ele precisava e tinha ido ali atrás do milagre. E Jesus sabia que ele tomou uma decisão que nem todos tinham coragem, que era abrir mão de tudo para ir até Jesus, se humilhar, pedir para ele entrar na sua casa e curar a sua filha. E é por isso que Jesus diz a Jairo: vamos à tua casa. Oh, aleluia. E ele disse: vamos à tua casa. E Jairo então se alegra, porque imagina que você procura em todos os lugares a solução do problema e de repente você encontra a solução. Imagine a alegria de Jairo ao saber que Jesus entra na sua casa, a sua filha ia ser curada. Mas naquele tempo, todas as caminhadas que eles faziam era a pé. Isso levava tempo, ainda mais que Jesus estava sendo seguido praticamente dia e noite por uma multidão. Não tente caminhar daqui até ali na praça com uma grande multidão, você demora a chegar. E o que aconteceu foi isso. Jesus, ele demorou a chegar na casa de Jairo.
A Bíblia ainda fala que outros estavam parando Jesus, tocando nele, como vai contar a história da mulher do fluxo de sangue, que tocou nele, e tudo isso acabou fazendo com que Jesus demorasse demais chegar à casa de Jairo. Mas ele estava levando Jesus feliz para curar a sua filha. Quando de repente, no meio do caminho, chega o empregado de Jairo e disse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Não adianta mais levar Jesus à tua casa, porque a tua filha acabou de morrer. Imagine para um pai que estava feliz, alegre, sabendo que a sua filha ia ser curada, receber a notícia de que ela havia acabado de falecer. Ele tendo feito tudo o que ele fez, abrindo mão de tudo, se curvado, se humilhado diante de Jesus, aos olhos de toda Jerusalém, para depois tudo ser em vão. Imagina, naquele momento, o desespero e a tristeza no coração de Jairo. Imagina você, mãe, imagina você, pai, sair de casa com a esperança de que vai buscar a cura para a sua filha, quando de repente alguém chega e diz: olha, teu filho acabou de falecer. Imagine para você, que é pai e que é mãe, passar por isso. Imagina a tristeza no coração de Jairo, o desânimo que tomou conta dele. Mas aí Jesus olha para Jairo, vê a tristeza no coração dele, tudo o que ele havia feito antes ali para levar ele à sua casa, para curar a sua filha. E então Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Não vamos parar não, vamos continuar a viagem, leva-me até a tua casa. Jesus não parou. Jesus disse: vamos continuar. E embora Jairo não entendesse o que Jesus poderia fazer, porque ele havia atrás da cura, não da ressurreição, mas ele mesmo assim, ele leva Jesus até a sua casa. E quando chega lá, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra a menina morta, as pessoas chorando a morte da menina. E ele vai até ela, pega ela pela mão e então ordena que ela se acorde. E ali acontece uma das poucas ressurreições que a Bíblia retrata, que é a ressurreição da filha de Jairo. E todos que estavam lá e tinham visto a menina morta e depois viram a menina curada, creram em Jesus. Então tudo que Jairo fez, ele só queria a cura, mas a ressurreição entrou na casa de Jairo. A cura, a libertação, a salvação entrou na casa dele. Mais do que aquilo que ele pediu, entrou. Por quê? Porque ele levou Jesus para a casa dele. E onde Jesus está a cura, está a libertação, está a salvação. Se tiver morto e ele quiser, ele ressuscita. E foi isso que ele fez. E isto comprova que aquele que confia em Jesus, ele não fica envergonhado. Imagina Jairo ter feito tudo o que ele fez. E a filha dele, ele ter que enterrar a filha dele. Jesus só ir lá e não fazer nada, não. Jesus honrou a fé de Jairo, porque ele sabe que o que ele fez exigiu esforço. O que ele fez exigiu coragem. Não é todos que têm coragem de abrir mão de tudo para ir até Jesus. De abrir mão por algo maior para ir até Jesus, como Jairo fez. E por isso Jesus honrou ele. Ressuscitou a filha dele. Entregou a menina viva nos braços dele. Comprovando que aquele que crê nele não é envergonhado. E que ele tem todo o poder. Nós devemos nos alegrar, porque nós servimos a um Deus que ele não é um Deus limitado. Não há nada que nosso Deus não possa fazer. Você pode abrir a boca e dizer: o meu Deus, ele pode tudo, qualquer coisa ele pode fazer. E nós devemos nos alegrar por causa disso, porque nós temos um Deus que é o maior Deus, que não há impossível para ele, não há nada que ele não possa fazer. E quando ele quer honrar, ele cura, ele liberta, ele salva, ele ressuscita, ele faz o que ele quiser, porque não há nada que ele não possa fazer.
Mas muitas vezes, o que acontece é que muitas vezes as pessoas querem receber de Deus, querem viver o milagre, mas não querem abrir mão daquilo que é necessário para viver o milagre. Como Jairo, ele teve que abrir mão da religião dele, da soberba, da arrogância, de tudo. Ele nem queria saber de Jesus antes, mas aí a história mudou completamente. Depois ele vai lá, fala com Jesus, se humilha, implora ele para entrar em sua casa. É necessário abrir mão. Porque às vezes a gente só quer receber de Deus, mas a gente não quer dar a Deus aquilo que Ele exige para que nós vejamos o milagre acontecer. Para Deus operar na nossa vida, para Deus fazer um milagre, é necessário fazer a vontade dEle. E é necessário abrir mão daquilo que Ele fala que é necessário abrir. Todas as pessoas que viveram o milagre, elas tiveram que abrir mão de algo. Para ir até Jesus, elas tiveram que abrir mão de algo, porque Jesus mesmo disse que é necessário abrir mão. Ele mesmo disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo e me siga. Não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Ele determina. Para seguir a Jesus, nós temos que estar disposto a abrir mão da religião, se necessário for, da soberba, da arrogância, da idolatria, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos é necessário abrir mão, para que nós possamos viver um milagre na vida dele, na nossa vida. Tem pessoas que vivem uma vida tão miserável, podendo viver uma vida abençoada, porque Deus não está lá, porque elas não querem abrir mão daquilo que está lhe prejudicando e está impedindo a presença de Deus na sua casa. Eles não querem abrir mão da cachaça, eles não querem abrir mão do cigarro, eles não querem abrir mão do furto, do adultério. E aí tem uma vida toda fracassada, porque Deus está dizendo, é necessário abrir mão, é necessário renunciar para que o Senhor entre, faça a transformação e o lar seja abençoado. Mas as pessoas não dão ouvido e vivem uma vida amargurada, vivem uma vida entregue às mãos de Satanás, porque não querem abrir mão daquilo que lhe faz mal. Eu costumo dizer que os demônios, eles são mais submissos a Deus do que o ser humano. O ser humano é muito burro. Porque os demônios, se Jesus disser, tu não bota o pé ali, ele não bota. Se Jesus disser, tu não toca nele, eles não tocam. Eles não são estúpidos. Para enfrentar Deus, eles temem. Quando Jesus ordenava, os demônios, eles prontamente obedeciam e ainda obedecem. E qual é a atitude do homem quando Deus ordena? Deus diz, não mata, o homem faz o quê? Mata. Deus diz, não adultera, o homem faz o quê? Adultera. Tudo que Deus diz para não fazer, ele faz. Afronta a Deus. E depois paga as consequências dessa afronta. E aí diz, não sei por que a minha vida está desse jeito. Não vai para frente, tudo desmorona, tudo dá errado. É simples. Deus não está lá. Deus não está no meio. Porque para Deus estar, é necessário que façamos a vontade dEle. É necessário que dê ouvido à voz dEle. É necessário que nos submetamos aos mandamentos dEle. Que tenhamos o temor do Senhor. Então as pessoas não querem abrir mão. Você vê a diferença de uma pessoa que vive uma vida fracassada, de tantas pessoas que vivem uma vida entregue ao alcoolismo, entregue aí no mundo da idolatria, entregue aí no mundo da bandidagem. Você vê a diferença quando elas decidem abrir mão disso para seguir a Jesus. Há uma diferença. Ele é transformado, ele é curado, ele é liberto, ele é salvo. O mundo olha e diz, está diferente. Porque aquilo que fazia não faz mais. Por quê? Porque Jesus, ele transforma. Mas para Jesus transformar é necessário abrir o coração para ele entrar e transformar. Porque Jesus não obriga ninguém a mudar sem querer. É tanto que Jesus disse, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu estou batendo, eu estou pedindo para entrar na casa, eu estou pedindo para entrar no coração, eu estou pedindo para abençoar. Deus, aleluia.
E eu não entrarei se você não der a permissão. Tem muitos lares que não são abençoados, que não recebem a cura, a libertação, a salvação. Por quê? Porque Jesus está batendo na porta. E eles estão fechando a porta na cara dele. Eles dizem não dia e noite. É Jesus batendo e eles dizendo não. Mas Jesus disse, se abrir a porta, eu entro e transformo. Se abrir a porta, a cura, a libertação, a salvação vai entrar. O mundo vai olhar e vai ver que é diferente, porque Jesus, ele transforma. O mundo vai ver o poder de Deus na vida daquele que se entrega a Jesus. Como um dia ele mudou a nossa vida. As pessoas não entendem. Eu devia em tal lugar fazendo isso, aquilo. E agora não faz mais. Vamos em tal lugar. Antes a gente ia, agora a gente não vai mais. As pessoas perguntam o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu foi que Jesus nos fez entender que nestes lugares ele não está. Que isso que a gente fazia não agrada a ele. E uma vez que nós sentimos no nosso coração o desejo de fazer a vontade de Jesus, de se entregar a Ele, nós não mais sentimos necessidade daquelas coisas que nós fazíamos, que nos afastávamos dEle. Que nos fazia como marionetes na mão de Satanás, fazendo tudo que agradava a ele, chamando tudo aquilo que Satanás pôs no mundo para levar o ser humano à perdição de coisas de Deus, porque tem muitas coisas que as pessoas dizem que é de Deus, mas Deus não está lá. Não tem nada a ver com Deus. Observa o que acontece nesses lugares onde as pessoas dizem, vão e dizem que Deus está. É morte, é roubo, é tanta coisa. Por que isso acontece? Simples. Deus não está lá. Deus não se agrada dessas coisas. Então é necessário abrir mão. Se a gente quiser viver um milagre, é necessário abrir mão. Se a gente quiser que Jesus entre em nossa casa, é necessário abrir a porta para Ele. Porque se você não abrir a porta para Ele, Ele não vai entrar nunca. Porque Ele espera que você convide Ele para entrar na sua casa, no seu coração. Ele espera que você peça a Ele para abençoar o teu lar, para abençoar a tua família, para te libertar disso que você tanto tenta se libertar e não tem força. Jesus, Ele liberta. Glória a Deus. Mas é necessário que você peça a Ele. Que você se humilhe aos pés dele, reconhecendo que você necessita dele, como Jairo ele fez. E então houve cura, libertação, salvação. Porque naquele dia que a filha de Jairo foi ressuscitada, não foi só a família de Jairo que recebeu um milagre, não. Todos os que estavam lá, eles creram em Jesus Cristo. A salvação entrou no lar deles também. Como entrou no nosso, como vai entrar na nossa família se nós colocarmos nas mãos do Senhor e de todos aqueles que abriu o coração para o Senhor entrar, para o Senhor transformar. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu falei demais. Aleluia, Deus.